Bom dia, bom dia. Nossa aula de geometria. Vamos continuar falando sobre círculo e circunferência, que é o conteúdo da nossa prova. Na última semana, nós falamos sobre os elementos de uma circunferência, onde nós temos raio, corda e diâmetro, falando sobre pontos internos e externos de uma circunferência, pontos que pertencem a uma circunferência, a diferença entre círculo e circunferência, e, por fim, nós falamos do comprimento de cada circunferência, que nós temos uma fórmula onde utilizamos o número π e vamos continuar fazendo aí as atividades propostas pelo livro, ok? Então, vamos para a página 151, para a gente poder continuar aí a atividade. Mais uma vez, bom dia. Para quem chegou agora, nós estamos no módulo 4, página 151. Quem ainda não fez o exercício avaliativo como nota de teste, eu vou dar uma olhadinha hoje para poder passar as notas para o diário, tá? Então, talvez ainda dê para fazer hoje, né, na parte da tarde, enquanto eu vou estar fechando as notas. Ainda temos algumas pessoas que não fizeram, tá? Ontem eu já havia falado, né, alguns alunos que a plataforma já tinha me enviado a nota e estavam faltando alguns, né? Inclusive, nós tínhamos 2 nomes que a pessoa não colocou a turma e também não colocou o seu nome completo. Mas eu já dei uma olhadinha ontem, na parte da noite, já tinha editado e colocado o nome correto, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, na quinta-feira eu vou estar falando as pessoas que eu não recebi, ou então daqui a pouco, tá? Se tiver um tempinho aí para que vocês possam fazer, senão vocês vão ficar apenas com a nota da prova. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela aqui, mais uma vez, a página 151. Professora, essa página a gente já fez. Nós já fizemos o número 2 e o 3? Já. Ah, então tá bom. É porque aqui eu tinha anotado apenas o número 1. Então, vamos para 152. Deixa eu abrir aqui para mim. Então, nós vamos falar de polígonos inscritos e circunscritos em uma circunferência. Página 152. Deixa eu colocar aqui para corrigir. (152). Polígonos inscritos e circunscritos na circunferência. Um polígono inscrito na circunferência é aquele cujos os vértices pertencem à circunferência. Ele está dentro da circunferência, tá? Os polígonos inscritos, eles estão dentro da circunferência. Todos os vértices estão no contorno dessa circunferência, tá? Para saber a medida do ângulo central de um polígono regular inscrito em uma circunferência, é só a gente fazer 360 dividido pelo número de lados. Ó, anota essa formulazinha aí. 360 dividido pelo número de lados. No caso aqui desse exemplo, nós temos um triângulo regular. Quando a gente fala regular, é que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Então, para eu saber a medida do ângulo central de um ângulo regular inscrito numa circunferência, como a circunferência ela tem o total de 360 graus,
nós vamos fazer 360 dividido para n, que é o número de lados. Aqui nós já temos um quadrado, então é 360 dividido para 4. O ângulo central de um quadrado inscrito na circunferência é igual a 90 graus. Página 153. No caso de um polígono regular de n lados, como você calcularia a medida do ângulo central? Acabamos de colocar aqui, né? 360 dividido por n, onde n é o número de lados. Agora, nós vamos falar sobre polígonos circunscritos. Professora, Oi? a gente já fez essa página aí também. É? Ah, é, agora que eu vi aqui. Ah, mas deixa eu terminar de falar e a gente passa para 154, tá bom? Nós estamos muito adiantados. Então, aqui, os polígonos circunscritos são aqueles cujos lados tangenciam a circunferência. É como se a circunferência estivesse, né, dentro do polígono. Os inscritos, a circunferência está do lado de fora, né? Os inscritos estão dentro da circunferência. O polígono dentro da circunferência. Os circunscritos, a circunferência que está dentro do polígono. Quando eu falo tangenciam, é que os lados, eles estão encostando na circunferência. Então, com certeza, na nossa avaliação, eu posso colocar figuras, né? Para que você coloque, assinale um X em polígonos inscritos e circunscritos. Ok? Aí aqui nós já tínhamos feito, né? Vou colocar de novo, porque não está a resposta aqui. Para classificar em inscrito ou circunscrito. Inscrito é quando o polígono está dentro da circunferência. Para quem não tem aí a resposta, coloca agora. Inscrito. O polígono está dentro da circunferência. Circunscrito é a circunferência que está dentro do polígono. Um minutinho aí para copiar quem não tinha, para a gente poder fazer a página 154, que era para calcular o ângulo central. 360 dividido pelo número de lados. Alguma dúvida? Aqui nós temos um pentágono. Então, nós temos 360 dividido por 5, que é igual a 72 graus. 360 dividido por 6, 60 graus. Aqui nós temos um eneágono, 9 lados. Então, nós teremos 360 dividido por 9, 40 graus. Ok? Um minutinho aí para copiar. Toda vez que a gente quiser saber o ângulo central de um polígono inscrito, de um polígono dentro da circunferência, 360 dividido pelo número de lados.
Vamos lá. Número 3. Determine a quantidade de lados de um polígono escrito em uma circunferência, sabendo que a medida do ângulo central é igual a 36. Então, nós sabemos aqui que 360 dividido por n, que é o número de lados, é igual a 36. 360 dividido para quanto que dá 36? Vamos fazer letra para um lado, número para o outro, né? Então, n é igual a 360 dividido por 36. N é igual a 10. Então, a quantidade de lados do polígono escrito numa circunferência para o ângulo central ser igual a 36 é igual a 10. É um decágono. Quem quiser colocar aqui, ó, decágono. Vamos lá, um minutinho para copiar. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos lá. Foi número 4. Observe o quadrado cujo lado mede L, inscrito na circunferência cujo raio mede R. A medida do lado do quadrado é maior do que a medida do raio da circunferência? O que vocês acham? Sim ou não? O raio da circunferência, qualquer lado dele aqui, ele poderia estar aqui, ó, o lado, né? O raio. Se fosse colocar o lado todo, seria o diâmetro. E aqui é a medida do lado de azul. O que vocês acham? A medida do raio dessa circunferência, que ele pode ser do lado de cá, ela é maior do que a medida do lado, essa medida que está de vermelho. Ela é maior ou menor do que essa que está em azul? O que vocês acham? O lado é maior ou menor do que o raio? Pelo que a gente está vendo ali, o lado é maior do que o raio, né? O lado que está em azul é maior do que o raio que está em vermelho. Vou até apagar o diâmetro para não confundir a cabecinha de vocês. O perímetro do quadrado é maior que a medida do diâmetro? O que vocês acham? Se eu somar todos os lados desse quadrado, é maior que a medida do diâmetro dessa circunferência? Sim ou não? Sim, né? Se fosse apenas a medida do lado e a medida do diâmetro, o diâmetro seria maior. Mas como ele falou sobre o perímetro, que é a soma dos 4 lados, com certeza. Sim.
4 lados é maior do que a medida do diâmetro. Copiei para mim 1 minutinho para copiar. Esse conteúdo não tem muito cálculo, né? Apenas aí a observação e a questão de lógica para poder responder. 1 minutinho para copiar. Vamos para 155. Junte-se a um colega, observem os polígonos regulares inscritos em uma mesma circunferência e junto respondam os itens a seguir. Qual desses polígonos tem o maior perímetro? O dodecágono ou o hexágono? Dodecágono que tem 12 lados, tá? E o hexágono tem 6 lados. Qual é o polígono que tem o maior perímetro? O que tem 12 lados ou o que tem 6 lados? O que vocês acham? Qual dos polígonos tem o maior perímetro? De 12 lados ou de 6 lados? Analisando essa figura, tá? Hein, gente, alguém gostaria de dizer? Professora, Fala. bom dia. Qual é a página? Bom dia, página 155. Vamos lá. O perímetro maior vai ser do dodecágono, porque tem 12 lados. E, no caso aqui, né, só de olhar a figura, verifica que ele ocupa uma maior parte da circunferência do que o hexágono. Então, vamos botar assim, ó, dodecágono. Aí pediu para justificar, né? Por que vocês acham que o perímetro do dodecágono é maior do que o desse hexágono? Além do dodecágono ter um número maior de lados, o que a gente pode dizer? Hein? Se a gente for somar 12 medidas do lado desse dodecágono, com certeza vai ser maior do que as 6 medidas do hexágono. Pode colocar, pois possui o maior número de lados, nesse caso, né? E ocupa a maior parte da circunferência. Copiei para mim para a gente analisar a letra B.
Foi? Ok. Se o polígono regular A tem quantidade de lados menor do que um polígono B, podemos afirmar que o polígono B tem um perímetro maior do que o A? Não necessariamente. Depende. Depende também das medidas dos lados e não somente da quantidade. Porque, por exemplo, né, falou ali um exemplo. Se eu quero um polígono, um perímetro de um quadrado que tem 2 centímetros de lado, 8 centímetros. E se eu quiser um perímetro de um triângulo que tenha 5 centímetros de lado, o perímetro vai ser igual a 15. Então, não necessariamente o polígono que tem o maior lados, ele vai ter um perímetro maior. O que determina o perímetro maior, além, né, da quantidade de lados, é a medida do lado também. Por isso que eu botei. Não, depende também das medidas dos lados e não somente da quantidade deles, dos lados, tá? 2 minutinhos aí para copiar, para a gente poder fazer o número 6. Um minutinho para terminar de copiar. Foi. Número 6. Observe o hexágono regular escrito na circunferência de raio, medindo o raio R. Nós não sabemos. Qual é a medida do lado desse hexágono regular? Bem, se o ângulo central dele mede 60 graus, então eu tenho aqui, ó, N é igual, que é o número de lados, 360 dividido por 36. Então, eu já sei que o número de lados, desculpa, 360 dividido por 60, nós temos 6 lados. Aí está perguntando qual é a medida do lado desse hexágono. Hexágono não precisava nem fazer o cálculo, né? Já estava escrito ali que é igual a 6 lados. Mas para quem não entendeu, era só dividir 360 pelo ângulo central. Agora nós vamos saber quanto que mede cada lado desse hexágono regular. Bem, cada lado, nós podemos colocar aqui, ó. Cada lado desse hexágono, ele mede R, que é a medida do lado. Bota aí para mim, R.
Quanto mede o perímetro desse hexágono? Se são 6 lados, 6R. O R ainda a gente vai descobrir, tá? Um minutinho aí para copiar. Aqui é mais questão de lógica mesmo, como eu falei com vocês. O que vocês precisam saber dessa parte, gente? Vocês precisam saber quais são os elementos da circunferência, o que é raio, o que é corda, o que é diâmetro. Precisam... Só um minutinho. Acho que já entrou. Bom dia para quem chegou agora. Nós estamos indo para a página 157, tá? Estou só finalizando aqui a 155. Então, além de saber os elementos da circunferência, vocês precisam saber o comprimento, calcular o comprimento da circunferência, que é 2 vezes o π vezes o raio, ok? 2 vezes o π vezes o raio dessa circunferência. E também calcular a medida do ângulo central de um polígono escrito, que é só fazer 360 dividido pelo número de lados. Agora, nós vamos estudar as posições relativas de uma reta com uma circunferência e 2 circunferências. Também que é um conteúdo aí super tranquilo. Vamos lá para a página 157. Antes de eu iniciar, lembrando, tá? Hoje eu vou estar finalizando a nota do teste. Quem ainda não fez... Por favor, fazendo hoje enquanto eu vou finalizar. Matemática e geometria. Já tiveram aí bastante dia para fazer, teve gente que deixou para a última hora, mas não esqueça, então, de terminar hoje enquanto eu estou finalizando a nota. Se ficar só com a nota do teste, da avaliação, quando eu for dividir para 2, vai ficar de recuperação. Vamos lá. Posições relativas de uma circunferência. Nós temos aqui embaixo, né? Três observações importantes em relação ao raio. Quando eu tenho um ponto interno, a medida desse ponto interno ela é menor do que o raio. Já tínhamos falado sobre isso, vou relembrar agora. Quando o ponto é interno, a circunferência está dentro da circunferência, esse ponto tem a medida menor do que o raio. Quando o ponto pertence à circunferência, né, ele está no contorno da circunferência, a medida dele é igual à medida do raio. Quando o ponto é externo à circunferência, está do lado de fora, a medida dele é maior do que a medida do raio. Com essas três observações, nós podemos calcular probleminhas utilizando as posições relativas. Quais são as posições relativas? Vamos lá na 158. Nós temos três posições relativas de uma reta com uma circunferência. Quando a reta é secante, quando ela corta, a reta corta a circunferência, o ponto D de distância é menor do que o raio. A primeira posição relativa é secante. Secante é quando a reta corta a circunferência. Segunda posição relativa, tangente. Tangente é quando a reta encosta na circunferência. Quando a reta encosta na circunferência, a distância é igual ao raio.
Isso é para quando a gente for resolver probleminhas. Mas na nossa avaliação, eu vou colocar a figura e pedir para que você determine a posição relativa, se ela é secante, tangente ou se ela é externa. Externa à circunferência é que a reta não tem nenhum ponto em comum. E a distância dela é maior do que o raio. Vocês podem escrever aí a lápis, que essa observação é importante. Quando a reta ela está do lado de fora da circunferência, não possui ponto comum. Se ela está do lado de fora, não tem ponto comum. Pode anotar aí a lápis. Em comum. Copia aí. Quando a reta ela é tangente, essa parte aqui de cima, nós podemos dizer até que possui um ponto em comum. Anota aí a lápis, tá? Porque eu posso perguntar. Um ponto é em comum. Quando ela é secante, 2 pontos, tá? Já vou escrever lá em cima. Podemos. Aqui, esse primeiro, o secante, aqui a gente pode colocar um ponto em comum, né? Aqui, ó, 2 pontos em comum. Dois pontos em comum. Copia aí para mim. A letra sai assim mais ou menos porque eu estou escrevendo com a canetinha do computador, tá? 2 minutinhos aí para copiar. Professora, você tem como subir um pouquinho? Por favor? Não conseguiu ouvir, pode falar. Tem como você subir um pouco, fazendo favor? Subir ou descer? Porque aqui em cima não tem nada. Não, subir pra mim ver o que tá embaixo desse daí, de 2 pontos comuns.
Assim? Tá bom assim? Tá bom, professora, já copiei. Obrigado. Ok. Considere a circunferência de centro O e raio medindo 5 centímetros. E também a reta R tangente à circunferência. Qual é a distância entre o centro da circunferência e o R? Quando é tangente, está dizendo que a distância é igual ao raio. Então, a distância é igual a 5 centímetros também. Coloca aí para mim. Foi? Todo mundo já copiou? Sim. Mais uma vez lembrando que nós temos 3 tipos de posições relativas da reta com a circunferência. Quando a reta corta a circunferência, a posição é secante. Quando ela encosta na circunferência, a posição é tangente. Quando ela não encosta nem corta, quando ela está externo, o próprio nome já fala, ela é externa à circunferência. Aí agora as posições relativas de 2 circunferências. Vamos ver lá na página 159. Nós temos a mesma coisa, tá? Circunferência secante. Uma circunferência corta a outra. Ó. Quando uma circunferência corta a outra, né? Tem 2 pontos aí em comum. Quem quiser anotar o que eu coloco aqui de vermelho, nós chamamos de secante. Temos as tangentes, quando uma encosta na outra. Tangente externa, uma vai encostar na outra externamente, do lado de fora. Tangente interna, uma está dentro da outra, encostando, né? Uma na outra. Vamos lá. E falta aí a circunferência externa, né? Quando não possui, nem não encosta e não corta. Elas podem ser externas e internas também, sem possuir nenhum ponto em comum, como nós veremos agora na 160. Nós temos aqui as externas. Uma não encosta na outra. Temos também interna, sem uma encostar ou cortar a outra. Ok? As circunferências, né, quando a gente analisa as posições relativas, elas podem ter centros
né, de circunferência diferentes, ou pode ser aqui, ó, circunferências concêntricas, onde as circunferências possuem a mesma origem. Tá vendo? A de azul e a de verde aqui estão partindo de uma mesma origem. Sabendo disso, vamos para a página 161. Observe a circunferência traçada no plano cartesiano. Quais são as coordenadas do centro dessa circunferência? Qual é o centro dessa circunferência? Vamos verificar aqui quantos quadradinhos tem mais ou menos aí a altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. E aqui a largura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O centro da circunferência é aqui, ó. Quais são as coordenadas? Anota aí para mim a lápis, tá? Menos 1 do x com 1 do y. Anota aí para mim a lápis o centro dessa circunferência, o ponto que está no meio da circunferência. Então, as coordenadas do ponto, menos 1 de x, vírgula 1 de y. Determine em relação à circunferência a posição dos pontos das coordenadas. Menos 3 de x e 5 de y. Vamos colocar aqui, eu vou colocar o ponto 1, tá? Vamos botar assim, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, ponto 1, menos 3 de x com 5 de y, aqui, ponto 1. Ponto 2, menos 1 com 4, aqui. Ponto 3, 3 com 1, aqui. Ponto 4, menos 3 de x com menos 1 de y. Pronto. Então, em relação aqui, esses pontos que nós colocamos, o ponto 1, ele é externo à circunferência. Está do lado de fora da circunferência. O ponto 2, ele é interno. Está dentro da circunferência. O ponto 3, ele pertence à circunferência. Porque ele está no seu contorno pertencente, que a gente chama. Todo ponto que está no contorno da circunferência, ele pertence a ela. Não é interno nem externo. Vamos lá. 4 é um ponto interno a essa circunferência também. Ponto interno. Um minutinho aí para copiar. Alguma dúvida, gente? Ponto externo que está do lado de fora da circunferência. Ponto interno que está do lado de dentro da circunferência. E ponto pertencente que está no contorno da circunferência. Vamos lá.
Foi? Número 2. Sejam R as medidas do raio da circunferência e D a medida da distância. Determine a posição relativa entre essas circunferências. Quando o raio é menor do que a distância, ó, aqui o raio ele é menor do que a distância. Então, quer dizer que o ponto é o quê? Externo. Está do lado de fora. Aqui na letra B, o raio ele é maior do que a distância. Então, quando o raio é maior do que a distância, quer dizer que o ponto é interno. Na letra C, o raio é menor do que a distância. Ponto externo. O ponto está do lado de fora. E quando o raio é igual à distância, significa que o ponto é pertencente, está no contorno da circunferência. Vamos lá. Podemos. Número 3. Determine a posição relativa das retas RST em relação a cada uma dessas circunferências. Vamos finalizar aqui rapidinho. Ó, a reta R, ela é o quê? Secante, tangente ou externa? Fala aí para mim. Analisando a reta R em relação à circunferência P. Vou botar até o P aqui, ó. Em relação à circunferência P, a reta R, ela encosta. Então, ela é tangente. A reta S, em relação à circunferência de ponto P, ela é secante, ela corta a circunferência. Em relação ao T, a reta T, ela é externa à circunferência P. Agora, em relação à circunferência O, a reta R é externa, não tem ponto nenhum em comum. Vamos terminar aqui rapidinho. Em relação a S, né? A S em relação à circunferência O, ela é tangente, ela encosta. E a reta T, em relação à circunferência O, é secante. Copia aí para mim, por favor. Um minutinho aí para copiar.
Quem já copiou, muito obrigado pela atenção. Depois a gente continua fazendo as atividades de geometria. Ok? Como eu falei para vocês, nós vamos utilizar algumas aulas de matemática para finalizar geometria também. Hoje já estamos bem adiantados no conteúdo. Semana que vem a gente consegue terminar o conteúdo e fazer. Beijinhos. Até a próxima aula. Oi? Não, falei tchau. Ah, tá bom. Tchau, queridos. Ainda vou ficar mais um minutinho para quem está copiando, tá? Vou finalizar aqui. Gente, quem não fez o exercício avaliativo tem até hoje, hein? Vou finalizar as notas hoje, não esqueçam.